Pois é, exatamente isso que você leu no título do vídeo. Em pleno 2026, em um ano absolutamente repleto de diversões efêmeras, estímulos incessantes e prazeres imediatos, o que fazer para ser cristão em um mundo que o rejeita interminavelmente? Parece um paradoxo ou uma provocação barata, mas a realidade é que a nossa sociedade contemporânea está enfrentando uma crise existencial sem precedentes históricos. Se você acessou esse conteúdo e não professa a fé cristã, afaste por alguns minutos o seu preconceito e analise os fatos comigo de forma puramente lógica. As plataformas digitais prometeram uma conexão global instantânea, mas o que entregaram foi um isolamento crônico e uma carência profunda de significado real. A esfera pública e as ideologias prometem estabilidade e progresso, mas a única entrega concreta tem sido uma polarização implacável, hostil e divisiva. É altamente provável que a sua visão atual sobre o cristianismo tenha sido moldada por dogmas rígidos, aparências distorcionais vazias ou infelizmente pela hipocrisia daqueles que dizem seguir a Cristo, mas agem como os primeiros fiscais da vida alheia, prontos para apontar o dedo, exercer o julgamento e destilar preconceito na internet. Como alguém que busca a honestidade intelectual, eu compreendo o seu ceticismo e lhe peço desculpas por essas distorções que a religião causou. O meu propósito aqui não é fazer proselitismo, não é lhe vender um pacote de regras eclesiásticas, muito menos impor um manual moralista para produzir culpa no seu peito. O meu convite é para uma reflexão puramente factual. Como você gerencia o peso existencial de viver em uma sociedade que parece desmoronar sobre os próprios conceitos de liberdade, onde o altruísmo foi substituído pelo utilitarismo descartável e onde a empatia real deu lugar à cultura cruel do cancelamento? Nas próximas linhas, eu convido você a analisar uma perspectiva completamente diferente, desprovida de misticismo ou clichês de púlpito. Ser cristão na essência histórica e filosófica significa adotar uma postura de contracultura radical contra o sistema de egoísmo, vaidade e apatia que governa o nosso século. Preste atenção a esta análise até o último momento, pois compreender a raiz desse conflito estrutural para transformar de forma definitiva a percepção que você tem sobre a sua própria trajetória e o futuro da nossa sociedade. Sejamos rigorosamente analíticos em relação à cultura moderna. Nós fomos educados e bombardeados pela narrativa de que a autonomia absoluta do indivíduo seria a chave de ouro para a plenitude humana. O imperativo secular ordena que cada um seja o arquiteto da sua própria verdade, siga cegamente as inclinações do próprio coração e viva a vida sob seus próprios termos. No entanto, ao observarmos os dados científicos, sociológicos e empíricos da nossa geração, constatamos um paradoxo trágico e assustador. Nunca fomos uma sociedade tão ansiosa, deprimida, vazia e dependente de anestésicos emocionais ou medicamento de tarja preta. A promessa de liberdade irrestrita resultou, na prática, em uma nova e sofisticada forma de servidão psicológica e existencial. Rejeitou-se a transcendência e os valores absolutos para que pudéssemos adorar, de joelhos, os altares do status financeiro, de estética perfeita, da validação algorítmica e da aprovação barata de desconhecidos nas redes sociais. O preço dessa permuta ingênua tem sido um vazio existencial crônico, um abismo no peito que nenhum consumo material, nenhuma experiência hedonista e nenhum entretenimento superficial consegue preencher por mais do que algumas horas. O pensamento contemporâneo rejeita a mensagem de Cristo porque ela confronta diretamente o egocentrismo e o orgulho humano.
Enquanto a lógica do mercado estabelece a autopreservação, o egoísmo e o benefício próprio a qualquer custo, a proposta original de Cristo exige o amor sacrificial ao próximo, a doação pessoal, o exercício do perdão mesmo diante da mais profunda injustiça. Não se trata de uma filosofia de convivência para momentos de crise ou de um refúgio psicológico para os fracos. Trata-se de uma postura intelectualmente rigorosa que exige nadar contra a correnteza de toda a cultura de massa. Para quem observa esse cenário de fora, a questão central não é de ordem liturúgica ou ritualística, mas sim de lógica de sobrevivência. Que tipo de mundo nós desejamos construir? Um mundo baseado na competição predatória e destrutiva do ego, ou um mundo fundamentado na responsabilidade mútua, na compaixão e no sacrifício por aqueles que nos cercam? Para que possamos avançar sem ruídos nessa análise, é imperativo desmitificar o preconceito histórico que afasta os pensadores livres. O argumento comum de que a história das instituições religiosas é manchada por falhas humanas, disputas hipócritas de poder, corrupções e incoerências morais é factualmente verdadeiro e irrefutável. A institucionalização burocrática da fé muitas vezes sepultou e distorceu a mensagem mais revolucionária da história humana. Se analisarmos friamente os registros biográficos e históricos de Jesus de Nazaré, observamos que os seus opositores mais ferozes, violentos e implacáveis não eram os céticos, os agnósticos ou os marginalizados da época, mas sim a própria elite religiosa e os orgulhosos guardiões da moralidade pública. Jesus direcionava a sua atenção e o seu convívio e a sua afeição justamente àqueles que o sistema social e religioso havia descartado como lixo: os desamparados, os socialmente rejeitados, os traidores da pátria, os moralmente falidos pela vida. Ele não passava a mão na cabeça dos erros dessas pessoas, mas combatia com violência verbal e soberba daqueles que se julgavam superiores por frequentarem templos. Portanto, quando a sociedade moderna rejeita o cristianismo, ela está, na imensa maioria das vezes, demonstrando uma repulsa legítima ao mau comportamento, à arrogância e à soberba dos cristãos, e não a figura histórica e o ensinamento ético de Cristo. O Cristo real não se apresenta como um juiz punitivo ou um guarda de trânsito cósmico diante das suas dúvidas intelectuais, dos seus traumas passados ou dos seus conflitos internos. Ele se apresenta como uma resposta histórica viável para a recuperação de dignidade humana e o alívio da alma. Viver essa realidade em um ambiente hostil e cético não significa isolar-se em um moralismo externo ou em uma bolha alienada, mas sim demonstrar misericórdia prática e acolhimento, onde o mundo oferece apenas condenação, linchamento e descarte humano. Diante de toda essa estrutura conceitual, como essa filosofia de vida se traduz em termos puramente práticos na rotina diária, especialmente para você que observa todo esse cenário com extrema reserva ou mera curiosidade intelectual. Existem 3 princípios fundamentais que estruturam essa conduta no chão de fábrica da vida real. O primeiro princípio consiste em substituir a cultura da condenação e do julgamento pela prática da alteridade e da empatia radical. Em um ecossistema social focado em expor fraquezas alheias, criar polêmicas vazias por engajamento e destruir reputações por causa de deslizes, a nossa resposta pública precisa ser o acolhimento íntegro e ouvido atento. Responder à hostilidade gratuita com dignidade superior e à dor do outro com assistência concreta e silenciosa é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual e intelectual. O debate estéril e infantil nas caixas de comentários das redes sociais não constrói o caráter de ninguém.
as ações conscientes nos bastidores da vida real, sim. O segundo princípio estabelece a busca intransigente pela verdade em detrimento do pragmatismo social e da conveniência do momento. A adesão cega ao comportamento de manada e a repetição automática de discursos politicamente corretos oferece uma aceitação temporária, porém extremamente frágil e perigosa. A aprovação da sociedade é volátil e traiçoeira. Os mesmos tribunais virtuais que aplaudem o seu acerto hoje são os que decretam o seu linchamento amanhã por 1 milímetro de divergência. A proposta de Cristo oferece uma âncora de identidade eterna que não depende das oscilações histéricas da opinião pública, conferindo ao indivíduo uma segurança intrínseca baseada no amor incondicional do Criador. O terceiro princípio redefine completamente a nossa relação humana com o sofrimento e a frustração. A mentalidade contemporânea busca obsessivamente o prazer imediato e o consumo como fuga desesperada da dor, gerando uma sociedade profundamente anestesiada, infantilizada e frágil. A perspectiva cristã, por sua vez, reconhece a realidade brutal do sofrimento, mas recusa-se a enxergá-lo como um evento absurdo, aleatório ou sem sentido. Entende-se que as adversidades moldam a musculatura do caráter e geram a resiliência necessária para amparar e curar outros indivíduos em suas próprias jornadas de dor. Se você acompanhou essa densa reflexão até esse exato momento e não se identifica de forma alguma como um cristão, eu faço a questão de expressar o meu mais sincero respeito pela sua atenção, pelo seu tempo e pela sua honestidade intelectual de ouvir um contraponto. O objetivo central desse diálogo não foi converter você a um sistema religioso, mas demonstrar de forma clara que a figura histórica de Jesus não se opõe à sua busca sincera por integridade, justiça e verdade. Pelo contrário, ele deseja aliviar o peso esmagador das exigências desumanas, estéticas e de performance que a sociedade atual impõe diretamente e diariamente sobre os seus ombros. O mundo ao nosso redor vai continuar a sua marcha acelerada e implacável, exigindo padrões inalcançáveis de sucesso financeiro, beleza plástica e produtividade insana, enquanto frequentemente descarta o que há de mais nobre, genuíno e profundo no ser humano. Todavia, saiba que não há a menor necessidade de você enfrentar toda essa engrenagem fria e predatória de forma isolada ou desamparada. Existe um fundamento sólido, um porto seguro, um amor transcendente que não se baseia no seu desempenho profissional, no seu status social, no seu histórico de falhas e arrependimentos. Essa caminhada de contracultura não exalta a nossa própria capacidade ou justiça, mas sim a fidelidade inabalável daquele que sustenta a própria história humana. A nossa existência terrena é breve, rápida e repleta de embates complexos, exaustivos, mas a certeza do propósito final permanece fixa e inabalável para todos aqueles que decidem aliar sua vida à verdade eterna. Então é isso, meus irmãos, tamo junto com Cristo.